Eu já dei start aqui na gravação, tá? Antes da gente iniciar a aula, nós temos alguns recados aqui. Primeiro são as nossas diretrizes, né? Vamos falar o português correto aí. As diretrizes aqui do Senai Digital, tá? Depois eu passar as diretrizes, a gente inicia com a aula e outros recados também. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, sei que todos ainda não estão inscritos. Eu dei uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar a tela aí que vai ficar melhor para gente. Então, eu sei que ainda está ocorrendo aí as inscrições aí do novo módulo, tá? Mas aqui já antecipando, pessoal, né? Hoje é a primeira aula, né, do módulo específico. Até eu já preparei aqui, né? O módulo específico 1. A gente vai iniciar com instalações prediais, depois segurança e eletricidade, tá? E a gente finaliza o módulo com projetos elétricos prediais, beleza? Então, eu já vou fazer os recados aqui. Esse daqui a Nájila colocou recentemente, tá? É logo quando na hora que você entra na sua sala, né, já tem a aba aqui de inscrição, tá? Ela fica logo debaixo aqui do link de acesso aqui ao Teams, tá? Essa aba aqui de inscrição aqui, pessoal, é para que evento? É para o sexto workshop, tá? Esse workshop, né, da energia e da automação, ele vai ocorrer do dia 27 ao dia 31, ou seja, são 5 dias, né, de segunda a sexta-feira. Geralmente ele começa mesmo às 19 horas, mas é bom você entrar antes. Então, no dia 31, que vai ser a terceira aula, vocês não vão ter essa aula, ou seja, essa aula já vai estar gravada para você, tá? Fica tranquilo. E em vez de vocês, desculpa, gente, em vez de vocês entrar na aula, vocês vão entrar no workshop. Eu aconselho fortemente, pessoal, mesmo que a sua aula ainda mais aproveitando que sua aula presencial é só no sábado, que eu tenho turmas que a aula, tanto a aula EAD, né, e a aula presencial é no meio da semana. Aproveitando que a aula de vocês é no sábado, eu aconselho fortemente vocês participarem em todos os dias, né? Do dia 27 ao do dia 31. Vão ter convidados aí, né? Esses convidados vão falar sobre assuntos aí interessantes, pessoal, né?
Desde a, que está falando, desde a indústria 4.0, sistema elétrico de potência, robótica, segurança, né, na parte de indústrias. Por exemplo, pessoal aí da Ambev, Ambev não, da Heinz, tá? Vai mostrar a IoT, né, relacionado à segurança. Então, não percam do dia 27 ao dia 31, tá? Aí vocês podem entrar no link, né? Em vez de estar o link aqui da aula, vai ter o link do workshop. Professor, como é que eu me inscrevo para esse workshop? Você, quando você entra na sala aqui, né, já na UC de instalações elétricas prediais, já tem essa aba aqui logo abaixo do link. Esse link vai estar oculto, tá? Justamente para você não esquecer. Você vem aqui, ó, tá vendo que esse link aqui, ele é móvel, né? E aqui, ó, você vai fazer sua inscrição aqui, ó, iniciar agora, tá? Aí você vem, coloca seu nome completo, né? Depois, e-mail de contato para você receber as informações, o link e também o seu certificado de participação, tá? O CPF, né? Muitos certificados aí coloca o RG, né? Que na verdade agora tem um número diferente, né? Dos números de antigamente dos registros, né? Gerais, é o RG, o SCPF, tá? Então ele vai ser colocado aqui, você põe, aí quero participar do workshop, você responde sim, e enviar, que aí esse formulário já vai mostrar, né, que você já está fazendo, já fez inscrição. E daí provavelmente vai chegar no seu e-mail aí, né? Já que tem o seu contato aqui, vai chegar o link. Se não me engano, o link vai chegar no seu e-mail, mas provavelmente a gente pode até colocar ele aqui, tá? Beleza? Finalizou a inscrição, né? Pode até carregar a página novamente aqui, ó. E vai aparecer, vai ficar desse jeito aqui. Tranquilo? Então, pessoal, agora vamos à nossa aula. Vamos começar aqui com instalação elétrica predial, tá? Nessa UC nós temos ao todo aí três atividades, mais o fórum de discussão, que é uma atividade. Hoje eu vou fazer uma introdução aqui sobre as normas, tá? As normas que a gente segue, tá? Para instalações elétricas prediais. Nesse módulo, propriamente dito, é que vocês começam mesmo a ver o curso de eletrotécnica, porque no módulo básico, foi o básico de comunicação, a escrita, eletricidade, leitura e desenho. Lembra que eu comecei a acompanhar vocês, leitura e interpretação de desenho técnico. Você já começou a entender o que que é um projeto, né? O que que é uma planta baixa, o que que é uma perspectiva, o que que é nível, tá? Lembra lá da tarefinha e que é SMS já para você entender aí questões aí de segurança do trabalho, né? A parte aí de descarte consciente. Agora, nessas três UCs que compõem o módulo específico um é que você vai entrar literalmente na instalação elétrica predial, beleza? Então, já a gente fazendo aqui um retrospecto da instalação aqui, ó, eu gosto sempre de mostrar para os alunos aqui um resumo, só achar aqui. Então, pessoal, né, o projeto elétrico predial, ou melhor dizendo,
de instalações. Deixa eu ver se eu. É, eu peguei. Eu tinha pego errado, desculpa aí, galera. Então, nas instalações elétricas prediais aqui, a gente tem que ter uma visão global, porque nos momentos presenciais, vocês vão ter uma visão, né, do que é a infraestrutura. Professor, assim, querer falar não, mas não era melhor a gente ver o projeto primeiro, que é aquele papel, né, que o senhor mostrou aí no desenho técnico, para depois a gente ir para a instalação? Inclusive, em algumas escolas técnicas, inclusive até antigamente aqui no Senai, o pessoal via projeto primeiro e depois via instalação elétrica. Instalação elétrica, eu vou pegar o exemplo. Quando eu entrei numa empresa, era para eu ser fiscal, né? Eu fui, logicamente, fui fiscal de rede de distribuição, ou seja, esses circuitos que ficam aí na rua, né? Os postes, tem poste de seção circular, tem o duplo T, que é aquele quadrado, né? Que tem uma furação. A infraestrutura que está nele, que é de média tensão, que o pessoal antigamente chamava de alta, né? A infraestrutura de baixa tensão. Nós temos infraestrutura de iluminação pública, tá? Nós temos um espaço reservado para infraestrutura de telecom, né? Então, toda essa infraestrutura aí é preciso você conhecer, né? E como que eu aprendi ela de forma rápida depois que eu fiz a faculdade? É porque, assim, na faculdade, até mesmo aqui no Senai, a gente foca mais no predial e no industrial. Vocês concordam que uma instalação predial, como ela fica na parte interna, né? Uma industrial também, é bem mais fácil de você simular do que uma instalação que fica a céu aberto, né? Então, eu fui para essa escola de treinamentos. Inclusive, hoje em dia, ela dá treinamento apenas para empresas. Antigamente ela ficava aberta para o público em geral. Hoje em dia é só empresarial, né? E aí, no caso, e como eu fui esse caso, né? Que eu fui contratado por uma terceirizada na época da Celg, né? Hoje em dia a gente aqui em Goiás é pela Equatorial Distribuição, né? E daí eu fiquei até lá, até na época aí da Enel, né? Porque lembra que foi Celg, depois foi Enel, e recentemente, não muito recentemente, Equatorial Distribuição, tá? E se os níveis aí, né, os indicadores não melhorarem, vai entrar em licitação novamente, e aí provavelmente vamos ter outra Energisa, né? Ou qualquer outra empresa aí. Então, a infraestrutura é tanto a predial que é mais fácil, como a de rede que é mais difícil, porque você tem que implantar os postes, você tem que escadas, cinto tipo paraquedista, trava-queda, linha de vida, você tem que fazer todo vamos supor, vários mini cursos, por exemplo, o NR35, que é trabalho em altura. Se for circuito subterrâneo, o NR33, que é para trabalhos em espaços confinados. Então, assim, tem uma gama de circuitos e eles são de difícil acesso. Por exemplo, linha viva, você precisa de um caminhão com uma cesta especial. Então, é bem mais difícil uma faculdade, uma universidade ter essa infraestrutura. Se bem que o Senai, né, não é porque eu estou ministrando aula aqui para eles agora, né, eu tenho acesso, eu ministro aula para outras instituições, mas o Senai é a única que eu conheço atualmente que tem também infraestrutura de rede de distribuição. No meu caso aqui em Goiânia, a unidade, tem outras unidades que tem, mas a unidade mais emblemática que a gente tem aqui em Goiânia é no Senai IB, né, no Ítalo Bolonha,
em que tem linha de transmissão, tem transformador de potência, esse daqui que está atrás aqui de mim, né? Imagina um transformador de potência caríssimo só para ministrar treinamentos. Obviamente, também o Senai tem, né? Ele tem um contrato aí com a concessionária de energia. Ele é a instituição oficial que dá treinamentos. Tem outras instituições também que dão treinamentos esporádicos, né? Mas o grosso mesmo, a maioria dos treinamentos é o Senai que oferece, né? Então, nada mais lógico que ele ter essa infraestrutura, tá? Então, você conhecer primeiro a infraestrutura, eu confesso também que eu, né, lá na faculdade, a parte de distribuição eu não vi. Eu via, porque eu tinha professores que trabalhavam também na concessionária de energia local, mas eles só falavam, né? E a gente não tinha um acesso ali dentro da faculdade. Quando eu fui para esse centro de treinamento ali, né? E entrei em contato com a infraestrutura, eu entendi por que que na maioria das instituições você vê a instalação primeiro, depois é que você vê o projeto. Porque na instalação você põe a mão na massa ali, você vai lá para o laboratório ou você vai para o laboratório a céu aberto lá de distribuição, aprende a plantar poste, aprende a subir em poste, faz outros cursos, igual eu falei, NR35, NR33, faz o anexo 5 da NR12, né? NR12 é de máquinas e equipamentos, e daí você é, aprende a manusear motosserras, né, e similares. Então, tudo que é necessário para uma infraestrutura, você aprende para poder aplicar no dia a dia e também para fiscalizar, né? E aqui não é diferente. A gente tem que entender o quadro geral aqui da instalação elétrica predial, né? O quadro geral das instalações elétricas, né? Eu vou até ampliar mais, instalação elétrica, né? O geral aqui é que você tem uma alimentação, né? Igual está nesse primeiro slide aqui, uma alimentação. Essa alimentação ela pode acontecer do mesmo lado da calçada ou do outro lado, como é o que sugere essa projeção, esse desenho aqui, ó. O poste está do outro lado da calçada. Se a gente olhar numa perspectiva não, né? Como se fosse uma planta baixa, né? Aí aqui está a calçada desse outro lado aqui, que é a outra calçada e aqui é a rua, né? Então, tem um poste aqui, ó, de seção circular e ele está levando o ramal, aqui é o lote, né? Esse lote dessa casa aqui, ó, tá levando para a mureta onde fica a medição de energia. E ele está pegando direto da baixa tensão. Isso é comum, tá? Em projetos prediais. Quando fala predial, a gente já pensa em prédio, né? Mas se a gente for utilizar a etimologia aí do pessoal da civil, né? Um prédio é uma edificação. Essa edificação pode ser horizontal, pode ser vertical, né? No caso aqui é horizontal, é uma residência e esse é um padrão. Todas as residências elas elas têm alimentação elétrica direto da baixa tensão, né? A rede BT, aí, geralmente quando um poste tem a média tensão, a média tensão ela vai estar mais no alto aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é uma rede nua, tá? Aí geralmente é neutro, fase A, fase B e fase C. Quando eu tenho aqui, ó, isso aqui é um isolador tipo Roldan. Quando eu tenho esse quarto fio aqui, ele é o conte. O pessoal chama de conte ou controle. O controle, mas isso aqui é uma instalação antiga, viu? Instalação com cabos separados aqui, né? Eles chamam de convencional ou rede nua, tá? Aí esse controle
ele simplesmente, o eletricista pegava uma das fases aqui, né? Pega um cabo protegido, né? Porque se, vamos supor que eu quero pegar a alimentação da fase A e jampear para o cabo controle. Aí do controle eu alimentava o braço de iluminação, né, pública que vai alimentar a luminária da iluminação pública aqui. Hoje em dia, você, nas redes mais atuais, quando é nua, né, você só tem quatro cabos, aí começa pelo neutro, depois o mais alto é o neutro, fase A, fase B, fase C. Por fase, aqui em Goiás, nós temos 220 volts, tá? É chamado de tensão de fase, quando eu pego a tensão só da fase em relação ao neutro, que é 0 volts, né? Agora, se eu pegar a tensão da fase A, por exemplo, em relação à fase B, dá quanto? 380. Mas por quê, professor? Você decorou também, né? Mas a lógica é o seguinte: você pega sempre a tensão monofásica e multiplica para você achar a tensão bifásica, ou seja, entre duas fases, você pega ela, que é a 220, multiplica por raiz quadrada de 3. Quando você multiplicar por raiz quadrada de 3, né, a monofásica por raiz de 3, vai dar a tensão bifásica ou chamada de tensão de linha. A maioria dos livros, principalmente falando de circuitos de rede de distribuição, eles não gostam, né, não falam de tensão bifásica entre duas fases. Eles sempre falam de tensão de linha, tá? Tensão de linha é igual a tensão entre duas fases. Então, vai dar 380, né? Então, a tensão entre fase A e B 380. Professor, e a tensão entre A, B e C, que é a trifásica? Aí você pega a tensão de linha, multiplica por raiz de 3, que vai dar aproximadamente 660. Deixa eu apagar aqui, ó, 660 volts, tá? Mas para frente a gente, né, nós vamos fazer cálculos e eu vou mostrando essa lógica para vocês, tá? Ok, professor. Tem a rede multiplex, não é o caso dessa, pelo menos aqui no poste, mas do poste até o poste de alimentação que fica do outro lado da rua, a rede aqui ela é chamada de multiplexada, tá? No poste é uma rede convencional, no poste da concessionária. No poste do cliente é uma rede multiplexada. Como assim, professor? É porque o neutro nessa rede, ele é nulo, tá? E a fase, vamos supor que esse cliente aqui, ele é monofásico. Então, eu vou ter a fase, ou bifásico, por exemplo, né? Ou trifásico. Sempre a fase vai ser coberta, tá? Ela vai ser protegida, já que os cabos vão ficar um aninhado no outro aqui, ó, vai ficar enrolado aqui. Aí o cabo que leva literalmente a alimentação para o outro lado é sempre o neutro e ele é sempre nu, ou seja, quando eu falo cabo nu, ele não tem uma proteção plástica. Ele parece, assim, de longe, quem não conhece, parece que é um cabo de aço, né? Mas na verdade não é, tá? Daí as outras, né, a fase A, a fase B, fase C, né, dependendo se for trifásica, elas vão estar enroladas, vão estar aninhadas aqui, ó, em espiral, né? Fase A, B e C no neutro, e elas têm que ser cobertas, porque se ela for nua, o que que vai acontecer? Curto-circuito, né? Ah, é mesmo, né, professor? Então aqui é multiplex, essa entrada. Professor, ela poderia ser igual essa daqui? Até que poderia, viu? Mas o padrão é ser multiplex para eu ter uma máxima altura aqui, principalmente se ela atravessar a rua. Se for do mesmo lado aqui da calçada, né? Vamos supor que o poste está bem aqui, né?
Se for do mesmo lado aqui, aí já fica mais fácil fazer o ramal. Então, esse ramal pode ser aéreo, pode até ser subterrâneo, mas geralmente subterrâneo é quando o poste é aqui, ó, é do mesmo lado da calçada. Aí geralmente, né, se ele for subterrâneo, aí ele pode chegar aqui por baixo, olha, ele vem, sobe aqui pela parede, entra aqui na medição, ou então ele vem aéreo aqui e entra na medição, tá? Da medição, ele vai lá para o quadro de distribuição terminal. Quadro de distribuição terminal, né, o próprio nome já diz aqui, ele seria o, vamos dizer assim, o último quadro de comando aqui dessa instalação predial. Aí geralmente nós temos a Santíssima Trindade aqui, né? Não é religião, mas é a Santíssima Trindade da elétrica. Geralmente aqui no medidor, medidor aqui, ó, você tem o que o pessoal chama de relógio, né? Que é o medidor em quilowatt-hora. Esse medidor ele vai estar protegido por um disjuntor geral, tá? Que passa pelo medidor para ele fazer o quê? A monetização, a aferição da quantidade de energia de quilowatt-hora que é gasto no cliente. Aí lá no quadro de distribuição terminal ou de distribuição, nós vamos repetir esse disjuntor e aqui vai acontecer a Santíssima Trindade do circuito. Como assim, professor? Lembra lá a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é a iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Amém, né? Ah, professor, né? Ó, a gente fazendo analogia aqui com a religião, né? Então, sempre o primeiro disjuntor, sempre não, né? Mas na maioria dos projetos, o primeiro disjuntor vai ser dedicado à iluminação. O segundo vai ser dedicado a um circuito chamado de tomadas ou pontos de força de uso geral. Uso geral quer dizer que eu posso utilizar qualquer equipamento? Espera aí, bicho. Não é qualquer equipamento, não. Mas geralmente são equipamentos que têm uma potência em média até 1.100, 1.200, tá? Dependendo, é mais se for aquele secador de cabelo, aquela escova rotatória, né? Giratória lá, que eles têm uma. Eu já vi alguns aí que tem uma potência relativamente alta, mas em média 1.100, 1.200 a tomada de uso geral, né, o TUG, é dedicado para esse segundo disjuntor. Tá vendo que eu não estou colocando dimensionamento nenhum, porque a gente não fez cálculo, né? Mas a gente já está sabendo onde cada coisa fica no seu lugar. E por último é a tomada ou ponto de força de uso específico, chamado TUE. Todas essas informações que eu estou falando, professor, o senhor está criando agora, está tirando da sua cabeça, quem dera eu, né? Aí eu receberia os louros da fama. Todas essas informações, eu sei, o senhor decorou, né? De tanto utilizar, acabei. É melhor a gente falar quando a gente aprende algo, né? Eu acabei aprendendo, eu acabei assimilando, né? Então, de tanto estudar, de tanto fazer esses circuitos lá na faculdade, depois profissionalmente, né? Eu tirei essas informações de uma norma brasileira aí, a NBR 5410. A NBR 5410 é a Bíblia do eletricista predial, industrial, do engenheiro eletricista, é a Bíblia de todo mundo que trabalha na elétrica, que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. A gente está vendo a matéria de instalações elétricas, né? Faz sentido. Peraí, professor, ela fala de instalações elétricas de baixa tensão, isso mesmo.
Ah, então quer dizer que a energia lá da minha casa é em baixa tensão, mas na indústria, esse tal de média que o senhor falou, não, na indústria também é baixa tensão. Ah, e no supermercado também baixa tensão. Pera aí, então todo mundo utiliza a baixa e essa tal de média é utilizada onde? A média tensão, já fiquem sabendo, já vou dar spoiler aqui, ó. Eu tenho um circuito, estou fazendo um desenho bem grosseiro aqui, ó. Aí aqui ficaria, por exemplo, a fase B e a fase C, né? Esse aqui seria a rede convencional com cabo nu de média tensão, MT, tá? Essa rede MT, por fase, ela tem aproximadamente, na fase dela, 7.965 volts, mais ou menos. Aí, professor, não é um tal de 13,8? É, 13,8 é o nome dela. Na verdade, 13,8 é a tensão entre. Quando eu falo por fase, é a tensão monofásica. Você pegar 7.965, multiplicar por raiz quadrada de 3, vai dar aproximadamente 13.800 volts, ou 13,8 quilovolts, kV, né? O pessoal chama. Ah. Pera aí, mas é uma tensão muito alta. Realmente, o meu PlayStation, minha TV vai queimar, né, com essa tensão. Com certeza, vai queimar, tá? Seu equipamento predial ou industrial, qualquer equipamento vai queimar com essa tensão. Ah, então, para que que ela serve? Ela serve para transporte, né? Transporte de quê, professor? De energia. Ah, mas se eu levo nas ruas 13,8 e eu preciso de 220, quem é que faz essa ponte? Oh, bela pergunta. É o transformador. O transformador, ele é a ponte entre a média tensão e a baixa tensão. No transformador, o próprio nome já diz, ele transforma. Ele pega a tensão da média tensão, né? Ou seja, a fase de 7.965 e transforma em 220. Ah, então quer dizer que a média tensão é para alimentar a rede com média tensão, né? Por quê, professor? É porque quanto maior a distância, lembra lá que a gente aprendeu aí, né? A gente começou a aprender lá em eletricidade, né? Você tem uma chamada queda de tensão. Quanto maior a distância aí, né? Ou seja, queda significa diminuição. Aí essa diminuição de tensão aí, ela acontece, né? Quanto maior a distância, acontece alguns efeitos também, efeito chamado efeito capacitivo, que a gente vai ver lá em instalações do CEP, tá? Efeitos indutivos também na rede, né? Na linha, né? Igual a gente viu lá em eletricidade, né? Um circuito de tensão alternada tem os efeitos capacitivos e indutivos aí, né? Inclusive, o transformador, ela é uma máquina indutiva estacionária, ou seja, ele é um transdutor, né? Ele transforma energia elétrica em energia magnética. Depois dessa energia magnética, através da relação quantidade de espiras, né, na bobina, ele transforma numa tensão menor e aí ele pega essa energia magnética e converte novamente em energia elétrica, só que de um nível mais baixo, né? Inclusive o transformador, o nome dele chique, né? Nas rodas aí de eletrotécnica e engenharia elétrica, é de autotransformador. Ele é um transdutor autotransformador. Ele geralmente é usado na configuração rebaixadora, né? A maior vantagem é a rebaixadora e elevadora até que a gente utiliza aí, né? Mas a rebaixadora é a configuração aí, vamos dizer assim, a mais utilizada aí no sistema elétrico de potência, tá? E já passou um pouquinho do horário, né? Já que a gente termina essa introdução aqui. Então a NBR 5410 é uma norma aí, né? Eu vou deixar para a próxima aula, na hora que a gente iniciar, eu já finalizar a história dela aqui, mas já fique ligado que essa NBR aqui é uma norma técnica mesmo, é um manual técnico
para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista, para o eletricista e por aí vai, tá? E ela é chancelada, ou seja, ela é lei através de uma outra norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a NR10, que ela trata de segurança em instalações elétricas, né? Ah, então é aquela segunda matéria, né? Essa NR10 também, tá? Ela tem um cronograma que une tanto a NR10 quanto um outro curso, que é o curso de Sistema Elétrico de Potência, tá? Por isso que ela tem mais de 40 horas aí, mas é um assunto para outra aula. Então, basicamente, a gente aprendeu aqui o que que é né, a configuração de um circuito. Próxima aula a gente vai evoluir aqui para pegar simbologias que a gente já até já conhece, né? Através lá da matéria de leitura e interpretação de desenho técnico, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, tá? Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no workshop, beleza? Eu dei uma olhada aqui, eu vi que só alguns alunos que estão tendo acesso aqui, mas eu acredito que na próxima semana esse acesso já vai estar liberado, beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima web aula. Tchau, tchau.